Aula de hoje, movimento retilíneo uniformemente variado. Você sabe o que é? O movimento retilíneo uniformemente variado, ele se modifica um pouco em relação ao movimento retilíneo uniforme, porque agora a gente tem aceleração, a variação da velocidade em função do tempo. Aqui está escrito AM, porque a aceleração é a aceleração média. Como a gente está calculando uma variação de velocidade no intervalo de tempo qualquer, eu não posso falar qual que era a velocidade ou qual é a taxa de aceleração em um determinado instante. Mas dependendo de um determinado intervalo de tempo, eu posso falar essa aceleração. Meio confuso? Estou dizendo o seguinte, entre um ponto do intervalo de tempo e outro, a gente está calculando a taxa de variação de velocidade. E aí a gente está calculando a aceleração média. Não quer dizer que o veículo acelerou sempre da mesma forma, mas ele tem essa média de aceleração. A aceleração é dada com variação de velocidade pela variação do tempo e isso é calculado com uma unidade de medida em metros por segundo ao quadrado. Não confunda. Metros por segundo, unidade de velocidade. Metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. A gente tem três funções para trabalhar movimento retilíneo uniformemente variado e você tem que saber em que momento utilizar cada uma delas. A primeira é a função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A função horária da posição. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é a mais longa que nós temos. E a última é a equação de Torricelli, que fala quando você não tem tempo, ou seja, não precisa dar o valor do tempo para essa equação, a gente calcula a velocidade a partir da variação de espaço. Então, v ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Assim a gente consegue calcular tranquilamente esse sistema. Professor, em que momento que eu uso cada uma delas? Leia o exercício. Se o exercício te der a velocidade inicial do corpo, te der a aceleração, te der o tempo, você consegue calcular a velocidade final. Veja quantas variáveis estão preenchidas. Então, ao ler o exercício, anote os dados. Veja em qual dessas aqui se encaixa melhor a sua equação. E aí depois você resolve. Ah, você quer frases para decorar isso? Então dá uma olhada aqui, ó. Vovó à toa. Ou, em alguns casos, as pessoas chamam de vovô ateu. Essa equação aqui, ela é S igual a S0 mais V0, T mais AT quadrado sobre 2. O conhecido sorvetão. Mas é meio estranho falar sorvetão. Existem alguns lugares aí que eles suprimem o S0, já que o S0 normalmente é 0. Então eles escrevem assim, ó, no lugar de S0 eles escrevem D é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Esse D é a distância percorrida pelo móvel. E a gente pode dizer o seguinte, o diabo vê também, mas meio atrapalhado. É uma frasezinha aí para guardar que fica legal, hein? E a última equação aqui, Torricelli, quando você não tem tempo para utilizar, velocidade ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 a delta S, a gente pode ler o seguinte, vovô é igual a vovó mais 2 amigas e um triângulo sexual, um triângulo amoroso, não é? Gente, aprenda com a gente como utilizar essas equações nas nossas aulas de exercícios. Mas vamos falar nos gráficos. Pessoal, outra coisa que a gente tem que analisar são os gráficos desse movimento. O primeiro gráfico é o gráfico da posição pelo tempo. Eu sempre dou uma dica para você, ó, presta atenção. A gente tem que analisar quais são as variáveis que estão envolvidas em cada um dos gráficos, tá? Então vamos lá, posição pelo tempo, como que a gente estuda isso? No gráfico posição pelo tempo, já que isso daqui é uma função quadrática, porque o gráfico da posição vai depender de ter o quadrado, a gente vai perceber que a curva vai dar sempre um trecho de parábola, certo? Os outros dois gráficos são importantes, por quê? Eu tenho gráfico de velocidade por tempo e de aceleração por tempo, e nesses dois gráficos a gente pode calcular a área. E a área do primeiro gráfico, que é velocidade por tempo, vai dar para a gente o deslocamento do corpo. Então, em alguns casos, se eu estiver estudando deslocamento, eu posso analisar esse deslocamento a partir da área desse gráfico. A mesma coisa acontece na aceleração, só que o gráfico de aceleração por tempo, a área dele me dá a taxa de variação de velocidade. Fique esperto, se liga aí. Ultrapassagem. No caso de ultrapassagem, eu tenho aqui dois móveis. Vamos supor que são os exercícios clássicos, né? Um corpo passa com uma certa velocidade, o outro parte em perseguição a partir de velocidade zero e vai acelerando para tentar alcançar esse corpo, ok? Como que a gente faz? A gente trabalha com uma igualdade de equações. Assim, ó, a equação do primeiro seria a equação
de um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E a equação do segundo, S é igual a S0 mais VT. O que a gente tem de igual aqui? A posição final desses dois elementos é a mesma. Partindo que a posição final é a mesma, eu posso igualar as duas equações. Igualando as duas equações, eu consigo achar o tempo, o instante em que eles se encontram, certo? Eu posso ter dois corpos em sentidos opostos, aí eu vou ter duas equações aqui, por exemplo, se eles estiverem acelerados em sentidos opostos, eu vou ter duas equações de movimento retilíneo uniformemente variável. Não tem problema, igual as duas equações, o ponto de encontro é sempre o mesmo. A gente também pode resolver esse tipo de exercício por gráfico, sabia? Se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, vou sempre colocar a unidade de medida aqui, se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, dá uma olhada, eu tenho um corpo com velocidade constante, que é o primeiro caso aqui, da bolinha preta, e eu tenho a bolinha vermelha ali, uma aceleração. Se a gente trabalhar dessa forma, para que eles se encontrem, a área dos dois gráficos tem que ser igual. Qual que é a área do gráfico azul? V vezes T. Qual que é a área do vermelho? V mais V0, T sobre 2. Igualando essas duas áreas, a gente consegue achar onde esses dois móveis vão estar no final do percurso. Beleza, gente? Eu espero que eu não tenha sido assim tão rápido na explanação dos conteúdos, mas essa é a nossa dica para você se preparar para o Enem. Calma, ainda vem exercícios para a gente poder discutir melhor essas equações. Não perca a cabeça. Vem com a gente vencer sucesso!